Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar da reta numérica e os números inteiros. Então, os conjuntos que vimos até agora, que são os naturais, que estão contidos dentro dos números inteiros, serão agora colocados em uma reta que vai se chamar de reta numérica. Essa é a nossa quarta aula e, como eu disse, teremos aí a representação desses números inteiros na reta numerada. Então, ela também é numerada e pode ser chamada de reta numérica ou reta graduada. Eu trago aqui para vocês alguns exemplos no dia a dia, dessa utilização dos números nesses instrumentos de medição, que tem como base uma reta numerada ou uma reta numérica. Temos esse primeiro aqui que foi a trena, aqui a fita métrica, esse primeiro, que ela é maleável. Temos aqui uma trena, que é mais rígida, porém, para quem já conhece, ela tem uma escala numérica aqui. Temos um instrumento que é bem cotidiano da sala de aula, que é a nossa régua. E temos esse outro tipo de instrumento, que é uma espécie de fita métrica também, é uma trena também, E ela tem essa daqui tem o quê? 20 metros, essa daí é de 20 metros. E temos também um outro exemplo esse menos comum, mas assim, algumas casas mantêm, um termômetro que ele tem uma escala graduada aí, que nesse aqui está de 40 negativo, por isso que está em vermelho aqui, até 50 graus Celsius e graus Fahrenheit, que não é usado aqui no nosso país. E aqui o termômetro está marcando aqui entre 20 e 25, É isso. Bom, então são exemplos aí do uso de uma reta numerada. Você vê que essas outras aqui, como a fita, a trena, a régua, essa outra trena aqui, ou fita métrica também, elas são todas na horizontal, Elas trazem os números na horizontal, que é como essa linha azul que vocês estão vendo aí, nesse sentido, Nesse sentido aqui, no sentido do horizonte mesmo, Como você olhar para o horizonte e ver o sol se pôr, por exemplo. Já o termômetro, a nossa escala, ele vem na vertical, Ou seja, em pé, Falando assim numa linguagem simples. É a escala, porém os números ficam em pé. Quando essa escala fica em pé, Como eu já falei nas outras aulas, os números negativos já vão ficando embaixo, Aqui não aparece o sinal de negativo, mas ele está na cor vermelha, Aí tem um zero dividindo aqui, eu estou aqui perto do zero, Então é isso, quando a minha escala está em pé, os negativos ficam aqui abaixo dos zeros, positivos acima. Já quando a minha escala ela está na horizontal, os números negativos ficam do lado esquerdo. Isso também dá para ver aqui nesta reta. Você vê que isso aqui é uma reta numérica, gente. Está aqui, É reta porque é uma linha reta, simplesmente. Eu tenho aqui um zero no meio, dividindo, Do lado esquerdo estão nossos negativos e do lado direito estão nossos números positivos. E eles são aí inteiros. Inteiros porque não apresentam vírgula. Eu estou mostrando aqui já algumas coisas, adiantando. Ó. Sentido positivo, apontando lá para a direita, sentido negativo. A minha reta ela tem uma setinha aqui, apontando para a esquerda. Ela tem uma letra R aqui de reta, R de reta. Pode receber uma outra letra também, mas normalmente aparece esse R minúsculo de reta. Então, o que é uma reta numérica? É essencialmente uma reta onde são marcados todos os números reais. Reais, vou dar um destaque aqui em reais. E por que reais? Aí eu vou mostrar aqui o que são números reais. Então, esses números em ordem crescente, ou seja, é uma reta numerada usada geralmente para medir distâncias. Então, quando eu falo aqui, que eu dei até uma ênfase aqui, que os números eles são números reais, Então, eu preciso agora mostrar para você o que é esse conjunto dos números reais, embora nós, no momento, não iremos usar todos, mas aí eu já vou apresentando, vamos conhecendo. Esses dois vocês já conhecem das outras aulas, é o conjunto dos números naturais, que está representado aqui no nosso diagrama de Venn, que esse aqui é o diagrama de Venn, ele está nesse círculozinho verde, os números estão aqui em verde, são os números inteiros, e positivos, não apresentam vírgula, Essa vírgula que está aqui é só a vírgula separadora, está aí o nome dele, naturais.
O outro conjunto, que é o conjunto maior, que você pega os naturais que já estão dentro dele e acrescenta os números negativos daqui. São os números inteiros. Aí note que eu coloquei aqui destacando de verde, de novo, lembrando que dentro dele estão os números naturais, em verde aí, ó. Então, todo número natural, por si só, ele já é inteiro também, tá bom? Ou seja, esses números positivos mais o zero são inteiros também, tá? São inteiros também. Porém, nem todo número inteiro é natural. Por exemplo, os negativos aqui, ó, eles são inteiros, porém não são naturais, porque nos naturais só positivos. Estudamos isso aqui, está aqui bonitinho, né? Ó, Z, o conjunto que tem agora os números negativos. E aí tem um novo conjunto que pega todos esses dois anteriores e engloba, né? Quer dizer, esse conjunto aqui da letra Q, que nós vamos chamar de racionais, vai ter uma aula, né? Mais lá para frente, específica só sobre ele. Hoje nós vamos só conhecê-los, né? Esse conjunto que está pegando todos os outros dois e está colocando dentro dele aí, e ainda está acrescentando alguns elementos que estão aqui por fora, esses elementos que estão aí por fora, eles são, ó, essas frações aqui, ó. Eu deixei elas de pink aí, é para ser de vermelho, né? Mas tanto faz, né? É só para diferenciar. Vocês estão vendo aí eles nessa cor, né? Tá aqui o conjunto Q. E os números estão aqui em forma de fração. Estão vendo? Ó? Fração, fração, fração. Aí vocês estão vendo aqui os números inteiros pelo meio, né? Como eu disse, os inteiros estão lá dentro também, né? Estão lá dentro do conjunto dos racionais. São inteiros, são racionais ao mesmo tempo. Ó, o número, o zero, né? Que é dos naturais. E os naturais aqui, ó. É natural, é inteiro e agora é racional também. E as frações que são apenas racionais, né? Essas frações aqui, ó, elas são só números racionais. Elas não são inteiras, porque estão em forma de fração. Quando eu dividir aqui o número 1, né, que está em cima, pelo 2, que está embaixo, numerador, pelo denominador, eu vou ter 0,5, que é uma forma também de dizer que um número é racional também. Ó. No caso aí é um número negativo. Então, os números racionais são quem? São as frações e os quocientes, os resultados dessas frações, que são esses números aí chamados de decimais, tá? Decimais. Então, esse nosso novo conjunto, que é o conjunto Q, ou também conjunto dos racionais, ele é um conjunto lindo, maravilhoso aí, ó, que engloba tudo. Então, até agora, estamos aí, né? Ó. E tem um outro conjunto que é o dos irracionais, né? Que é uma letra I, todos têm essas barrinhas duplas, né? Que são os conjuntos. Os irracionais são esses números aí, ó. Tem outros, eu só coloquei alguns, né? Principalmente esses aqui que estão em raiz quadrada e que geram essas respostas aqui, ó. Olha só, a raiz quadrada de 2, ó. Gera um número com vírgula, então ele é decimal, porém ele é um decimal que ele é infinito. Olha aqui, ó. No final dele ele é infinito, ele não para. E outra, os números não se repetem de uma forma, tipo assim, ele não tem um período que a gente chama, que é um número que fica se repetindo dentro dessa casa decimais. O que eu estou falando? Um número assim, por exemplo, ó. Deixa eu clicar aqui fora dessa caixinha para mostrar para vocês. Ó. Por exemplo, um número como esse, 0,333, ó. Aí eu vou colocar infinito, tá? Deixa eu tirar aqui, só basta 3 vezes. Ó, um número como esse aqui, ó, ele não é irracional, ele é um decimal infinito, mas ele tem uma repetição. Ele está dentro desse outro conjunto aqui, ó, que é dos racionais, tá? Aqui são os decimais que têm essa característica, são infinitos, porém você não vê um número repetindo assim. Ó. Você vê que um 7 até aparece, mas vai aparecer lá na frente, ou seja, não há algo que você diga, aqui está se repetindo aqui, alguma coisa aqui. Ó. Por exemplo, se eu tivesse um número como esse aqui, deixa eu mostrar para vocês, 0,25, 25, 25, aí ó, você vê que há uma repetição novamente, ó, 25, 25, 25, não é isso? Então esses números aqui são os irracionais. Então hoje vimos mais dois conjuntos, embora eu não vá usar agora nessa aula, não para construir minha reta, mas para que vocês entendam o que foi falado aí, que são números reais. Então eu pego aqui, ó, esses três conjuntos aqui, tá? Deixa eu dar um zoom aí para você ver, ó. Pega esses três conjuntos que são, né, naturais, inteiros e racionais, pego mais os irracionais e junto esses irracionais com esse outro círculo aqui. Só que um não entra dentro do outro, ó. Eles são círculos
São números totalmente separados. Vocês vão ver aqui agora. Quando eu junto, então, esse aqui, esse círculo vermelho com esse círculo roxo, eu coloco todo mundo num grande círculo. Reparem, ó, e chamo esse grande círculo aqui de R de racionais. Está aqui, o R de racionais, tá bom? Ó, racionais. Ah, perdão, reais. Oh, desculpa. Chamo esse conjunto de reais. Quem é esse conjunto dos reais que eu destaquei aqui? Ele é a união dos irracionais com quem? A união que eu digo juntando tudo, ó, com esses outros três conjuntos, que é o conjunto dos racionais, tá bom? Juntando esse racionais com esse irracionais, eu tenho esse grande círculo mais escuro aqui de fora, que são os números reais. Então, a união de todos esses conjuntos aí, né? Eles formam os números reais. E todos eles, né, como diz aqui, todos os números reais podem ser localizados nessa reta. Embora quase nunca haja necessidade de fazer isso. Verdade. É difícil assim, explorar um exemplo que pegue todos os números. Mas nós vamos conhecendo ao longo do tempo, né? Então você vê aqui que nessa reta real aqui, ó, chamada de reta real, porque tem todos os números reais. Ó. Tem número inteiro, né? Aqui, ó. Opa! Tem número inteiro, como aqui, o menos 5. Tem fração, né? Embora seja negativa. Né? Tem fração, tem outra fração. Deixa eu ver se tem número decimal. Não tem na forma decimal, mas tem em forma de fração. Né? Quando eu divido a fração, aparece o decimal. Tem os irracionais, ó, raiz de 2, raiz de 3, π, né? O famoso π, que vocês vão aprender como é que calcula depois, mais para frente. E é isso. Números inteiros, números naturais, tem todos aí, né? Então, só para mostrar aí para vocês que todos vão para uma reta. Para hoje, né, para a nossa aula, vamos falar aqui dos números inteiros, somente até os inteiros, né, que englobam nele os naturais. Esses números inteiros na reta numérica. Então, vamos trabalhar hoje esse conjunto dos inteiros dentro da reta, colocados na reta numérica, ok? E aí eu mostro aqui a reta numérica novamente, com todos os números inteiros. Veja que eu estou começando aqui do menos 8, ó, e estou indo, caminhando, crescendo até o mais 8. Essas retas são infinitas, né? Tem infinitos números nos conjuntos, né? Como vocês podem ver, o conjunto dos inteiros está aqui, ó, começa de infinito do lado negativo, né? E vai até infinito do lado positivo, certo? Bom, então tá aí nossa reta numérica. E um exemplo de reta numérica no nosso dia a dia é a régua. Eu destaquei aqui, ó, de rosa, né? Ela é um objeto usado para desenhar linhas retas ou para medir comprimentos. Repare que as réguas são partes de uma reta, né? Que recebeu alguns números positivos. Geralmente os números vão de 0 a 20 ou de 0 a 30. Lembrando que o 0 não é positivo nem é negativo, né? Então, praticamente, nós poderíamos dizer que uma régua ela é mais para uma representação de um conjunto dos naturais, não é verdade? Ó? Que são os números que começam no 0 e vão até infinito. Detalhe, que a nossa régua vai até a quantidade que o fabricante desejou, né? Ou você pode criar sua própria régua. Mas qual é o cuidado de uma regra? Eu chamo a atenção aqui para uma coisa. Ó. Você... Digamos que você achou lá, encontrou algo assim que dê para servir de regra, pô, achou bonito, né? E aí você quer colocar uma graduação, que é essa numeração, a gente chama de graduar, né? Essa graduação. Deixa eu dar um... Então é isso, essa graduação que eu estou falando é essa distância aqui. Por exemplo, a nossa régua começa no 0, né? E você vê que o próximo número inteiro é o número 1. Aqui está sendo dito que essas distâncias vão ser o centímetro, né? 1 centímetro. Mas também podemos falar em unidade, né? Olha, do 0 até o 1, a unidade, você vê o que mais aqui? Do 4 ao 5, todas essas distâncias dos números inteiros de um para o outro aqui, né? Aí você diz inteiro, não é natural não? Lembre-se que o natural ele automaticamente ele é inteiro, né? Ele está lá dentro do conjunto dos inteiros. Então você vê que do 6 para o 7, do 7 para o 8, eles têm exatamente a mesma distância. Então essa noção aí eu já estou apresentando para vocês através da régua, porque na nossa reta numérica nós vamos ter que ter esse mesmo cuidado. Nós vamos aprender a construir a reta. E ao construir,
teremos que ter esse cuidado de manter as distâncias entre os números inteiros igualzinha, a mesma distância. Ou seja, lá nós vamos chamar de centímetro, não, vamos chamar de unidade mesmo, né? Mas é bom saber que tanto faz se eu estou chamando de centímetro, de metro, que quando eu vou construir a minha reta, os números que eu for colocando, eles precisam ter espaços iguais. Note também aqui que tem mais uma coisa que a gente pode levar da régua lá para a nossa reta, é que ó, tem muito isso, os traços maiores representando aqui os números inteiros, aí entre eles, bem no meio mesmo, dividindo ao meio, tem um traço que é um pouquinho menor, né? Não um pouquinho, não, ele é bem menor, aí depois tem um pouquinho menor, que são esses aqui. Aqui tem 4 traços de um lado e mais 4 do outro, porque assim, ó, são os décimos, né? Se aqui é o inteiro, aqui é o décimo. Deixa eu pegar minha caneta aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês uma coisa, ó. Vamos supor, eu estou aqui com... tá muito grossa a caneta, ó. Mas tudo bem. Aí, por exemplo, aqui eu tenho 4, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, bem no meio, 4,6, 4,7, 4,8, 4,9, 4,10 não, né? 5, na verdade. Depois do 4,9, né? Entre 4, aí eu faria, eu vou colocar um ponto e vírgula, aí iria começando, 4,1, ponto e vírgula, 4,2, ponto e vírgula, 4,3 e aí vai, ó, sucessivamente até chegar em 4,9 e depois, ponto e vírgula, 5,0, né? Porque de 4,9 você podia entender como 49, com mais um décimo 50, que é o 5,0, ou somente 5, né? Porque 0 depois de vírgula nem importa. Então ficaria aí, ó, entre os dois números inteiros, entre o 4 e o 5, cabem 10 décimos, né? Que são esses décimos aqui, 4,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até chegar em 10, que é o 5. Entendido? É isso, essas divisões, esse entendimento desses tracinhos pequenos, aí, ó, eles vão lá para a nossa reta. Estou aproveitando a régua para falar que fica melhor, né? Ó, aqui bem no meio, que é esse traço maior, bem no meio, é o local da posição 4,5, né? Vou escolher um traço aleatório aqui, por exemplo, ó. Vamos pegar aqui do 8 para o 9, vamos escolher este ponto aqui, ó, este ponto, certo? Então, assim, se você estiver assistindo esse vídeo, você pode dar uma pausa e refletir um pouco. Pode vir aqui contar os tracinhos, deixa eu ver, 8,1, 8,2, 8,3, 8,4, 8,5, 6, 7, 8, que é onde está o meu tracinho. Vou puxar para cá. 8 décimos, né? Então, vou pegar o meu inteiro, 8, vírgula, e agora eu vou colocar os 8 décimos. Então, tá aí, 8,8, né? Neste ponto. E aí dá para ficar nessa... Assim, tem muitos números, dá para ir, né, olhando, tentando, né, fazer aí a representação numérica desses tracinhos, tá bom? Com esse entendimento, aí eu posso dizer o seguinte, podemos construir a nossa reta numérica, certo? Então, vocês depois vão pegar uma folha, vão pegar algo que sirva de régua ou a própria régua, vão traçar lá, vão fazer o primeiro ponto da construção da reta, que é o quê? Escolha uma linha, uma reta, e nela escolha um ponto que será chamado de origem. Eu estou fazendo esse mistério todo porque eu quero chamar a atenção para essa palavra, origem. Né? Você pode, a palavra origem vem de, né? É onde tudo começa, onde tudo se origina, né? Originar, onde tudo começa, a origem. E onde é que tudo começa nos números? Aqui para nós, essa origem vai ser o zero. Tá aqui, ó. A esse ponto que você chamou de origem, atribua o número zero, tá? Origem, nós vamos pegar a primeira letra, que é O de origem, que é muito parecido com zero. Qual a diferença de um O aqui para um zero? É que o zero ele é mais fininho, achatadinho assim, ó. Vocês vão notar que é isso. Tipo, lá na reta, você vai escolher, vai pegar uma linha reta, que tem que é melhor que seja reta, porque aqui eu fazendo a mão livre não ficou, né? Está inclinada. Aí eu vou colocar um ponto, o ponto é essa bolinha aqui, ó. Aí eu vou colocar um O de origem aqui em cima e um zero aqui embaixo. Olha que o zero é mais achatadinho, o O é mais aberto. Vocês vão notar isso. Aqui na nossa régua, a nossa origem, ela está bem no comecinho da régua aqui, ó. Vocês estão vendo aí que aqui na nossa régua,
ela está no começo. Por que ela está no começo? Porque aqui nós não trabalhamos os números negativos numa régua, não é verdade? Bom, então é isso. Como na régua não tem os negativos, a origem fica logo no começo. Então aqui na nossa reta, como estou mostrando aqui, ó, eu estou pegando aqui um exemplo. E aí eu coloquei aqui uma linha reta, como eu disse. Em algum lugar eu escolhi mais ou menos aí o meio, a metade dessa linha reta, né? E coloquei o que foi dito, ó. Coloquei um ponto aqui, ó. Deixa eu ver, vocês vão ver que tem... Ó, tem um detalhe, né? A reta, ela tem esse tracinho aqui, tipo cruzando pelo outro, né? Na vertical, né? A reta, ela é na horizontal. E tem esse tracinho aí em pezinho, na vertical. E quando eu digo que eu pego um ponto, é um ponto mesmo, o ponto do português, o ponto final, a bolinha. A bolinha, por cima do tracinho, eu escrevo uma bolinha arredondada. Essa bolinha, né, é onde a gente chama de ponto mesmo, né? Vou colocar um nome aqui, ó, ponto. E qual é o nome? Esse ponto ele recebe vários nomes, né? Na verdade, ele recebe letras. Os nossos pontos podem ser as letras O de origem, aí tem ponto, aí vai seguindo o alfabeto, ponto A, ponto B, ponto C. Normalmente os pontos são com letras maiúsculas, certo? São nossos pontos, tá? Aqui, como eu sei que o valor aqui é o zero, anota aquilo que eu disse, ó, o zero mais achatadinho, e aqui em cima um O. A diferença é mínima, mas você nota que o de cima é mais largo. Então aqui é o ponto O, que aqui está mais parecido com zero, mas é um ponto O, que é da palavra origem, né? Já coloquei ali em cima, O de origem. Então em cima do meu ponto eu coloco a letra com o nome, né? Ponto O de origem. E embaixo eu coloco o valor desse ponto, que no caso da origem é sempre o zero, né? Os nossos números eles se originam no zero, justamente porque eu vou falar agora, deixa eu falar, que é o segundo ponto. Eu coloquei o meu zero, show. Aí o segundo ponto para eu continuar construindo a minha reta é escolher um sentido positivo, né? Deixa eu voltar aqui para essa reta. Note que aqui não tem um sentido. Eu preciso de alguma coisa que me diga para que direção eu vou estar escrevendo meus números. Seguinte, ó, eu só coloquei aqui um R de reta, não tem nenhuma indicação de sentido. Claro que você já conhece os números, já sabe mais ou menos o que eu vou falar. Então, o meu sentido positivo, na verdade, eu vou mostrar nessa reta aqui. Ó. Em uma reta horizontal, escolhemos o sentido da esquerda para a direita. Eita, puxei demais. Da esquerda para a direita, tá? Como sendo esse sentido da esquerda para a direita o sentido positivo. Então, ó, aqui eu peguei a mesma reta que eu tinha e fui só dar um sentido a ela. Olha aqui, ó, reparem. Agora tem uma setinha, né? Uma setinha mesmo, essa flechinha, essa ponta de flecha aqui, ó. Essa seta, tá? Então, isso aqui está me dizendo que eu estou usando o sentido da esquerda para a direita, né? E esse sentido é o sentido positivo. Ou também é o sentido crescente. É o sentido para onde todos os números vão crescendo. É da esquerda para a direita, não é isso? Então, o que significa isso, esse sentido da esquerda para a direita? Isso significará que um número maior sempre deverá ser colocado mais à direita, certo? Então é isso. Quando eu escolho esse sentido aqui, que é o positivo ou crescente, isso quer dizer que esse sentido ele serve para, na hora de eu arrumar os números, quando eu tiver que colocar números maiores, eles vão sempre ficando para o lado direito, para o sentido que cresce, o sentido positivo ou crescente, que é da esquerda para a direita. Outra informação desse sentido é o seguinte: o resultado dessa ordenação, ou seja, dessa ordem que eu estou colocando da esquerda para a direita, né, é que os números positivos ficarão à direita. Deixa eu diminuir aqui. Os números positivos ficarão à direita da origem, lá do ponto O de origem, e os negativos ficarão à esquerda. Eu coloquei aqui de azul, né? Números positivos à direita da origem, à direita da origem. Ah, tá de azul. E negativos eu coloquei de vermelho, negativos à esquerda, certo? Vamos ver como é que fica isso, certo?
Vocês vão colocar, já dá até para ver aqui, ó, desse lado, que é o lado aqui, ó, do lado esquerdo. É porque eu não estou conseguindo selecionar, tem muita coisa junta. Quando eu clico, ele pega na outra imagem. Mas tudo bem. Dá para mostrar aqui, ó, tá? Vocês veem aqui, ó, do lado esquerdo os negativos, já mostrei isso. Estou até colocando aqui, ó, sentido negativo é o contrário, né? É da direita para a esquerda, tá? Bom, então qual é o segundo, segundo no caso não, aqui já é a terceira observação para construir a nossa reta numérica. Escolha uma unidade de medida, né, e comece a colocar os números nela, na reta. Ao final teremos uma reta com todos os números inteiros marcados. Todos os que forem possíveis, pois as retas são infinitas. Elas são infinitas porque se eu uso o conjunto dos números inteiros, eles também são infinitos, né? Então minhas retas aí já passam a ser infinitas também, porque elas não são nada mais nada menos do que uma representação dos números, não mais num conjunto, mas em cima de uma linha reta. Então esse terceiro ponto ele dizia, escolha uma unidade, foi aquilo que eu estava falando lá na régua, por isso que eu fiz questão de mostrar lá a régua. Aquilo que eu falei, ó, quando eu escolho uma unidade de medida, normalmente as unidades de medida são, né, centímetro, decímetro, metro e por aí vai. Aqui para o nosso estudo, nós não vamos trabalhar com essa unidade já definida, nós vamos apenas chamar de unidade mesmo, né? Vamos chamar de unidade, que é esse espaço entre cada número inteiro. Vou colocar aqui o nome unidade e vou dizer unidade abreviado é UND, né? Unidade se abrevia por UND, né? Quando a gente está fazendo aquele monte de lista, aí dois pacotes, 2 unidades de, né? Aí determinada coisa, entendeu? Então a unidade ela é uma forma genérica de falar. Você não diz se é em centímetro, não diz se é em decímetro, não diz se é em milímetro, não diz. Só chama de unidade, certo? Então eu escolhi aqui a minha unidade. O que é escolher minha unidade? É escolher o tamanho dela, entendido? Eu estou dizendo que ela é desse tamanho aqui, que vocês estão vendo na tela, e vocês vão dizer, não, a minha unidade eu quero fazer de um tamanho de 1 centímetro. Nada impede que você pegue uma régua e saia marcando os traços, o lugar dos números de 1 em 1 centímetro. Mas você diz assim, estou com pouco espaço na minha folha. Então, tipo, vamos dar um exemplo, né? Você está aqui com bastante espaço na folha, você diz assim, minhas unidades elas vão ser desse tamanho. Eu vou procurar aqui e colocar do mesmo tamanho, certo? Aí você vai colocando, tá, minhas unidades, eu vou colocar meu zero aqui, e aí vai. Aí diz, não, eu vou colocar mais uma unidade para cá, e procura deixar do mesmo tamanho, e vai. Claro que vocês vão fazer uma linha reta, eu não tenho como fazer, e tenho, né? Mas eu estou fazendo aí para ser, não sei assim, até mais rápido, mas é uma linha reta mesmo que vocês vão fazer, né? Então, aí você diz, não, mas eu estou com pouco espaço na minha folha, eu só estou com a metade disso aqui, mas eu quero representar a mesma quantidade de números, eu quero colocar menos 2, menos 1, eu quero colocar mais 1 e mais 2, ou só 1, né? O mais ele pode desaparecer. Aí se você tiver com a metade do espaço, o que você faz? Você transforma a sua unidade, que é aquela lá de cima, em unidades menores. Olha, você, não, agora a minha unidade ela vai ser assim, eu vou deixar de um para o outro, eu vou deixar esses espaços bem pequenininhos, mas eu tenho que manter a distância que eu estou usando desde o começo ao fim. Ó. Agora sobrou espaço aqui. Ó. Eu vou colocar meu 0 aqui, colocar meu 1, colocar meu 2, meu menos 1 e meu menos 2, tudo aqui juntinho. Claro que quanto mais espaço, melhor, né, gente? Mas o que eu quero passar para vocês é essa noção de que você escolhe uma unidade, um tamanho, né? E essa unidade é o que vai ser a mesma distância igual para todos os números, não é verdade? Deixa eu selecionar isso aqui, tá? E pronto, para dar uma limpada aí. Então, como eu disse, né? Escolhi minha unidade, o que eu estou agora que tenho que fazer? Colocar os números, né? Então, veja que eu tive o cuidado de, ao escolher a unidade, eu deixei exatamente aqui, eu espelhei ela, veja que está aqui, ela, quando eu escolhi a unidade lá em cima, eu não preciso fazer esse passo, eu posso pegar a reta e já escrever ela toda. Apenas eu mostrei aí separada, eu escolhendo a unidade aqui em cima, para que vocês visualizem o passo a passo da linha de pensamento, né? Então tá aqui, eu pintei até meu odd, o meu zero, o meu valor zero. Aqui já tem vários pontos marcados, vocês podem ver que tem vários pontos que eu já fui marcando, né? Tipo, já para a gente ir falando alguma coisa, né? Por exemplo, o ponto, que é essa bolinha, o ponto. Repare que eu falei, arredondado aqui é um ponto. Que ponto é esse? Ponto S, a letra em cima, o valor embaixo. Então, como é que a gente
como é que nós vamos representar este número para dizer assim, ó, meu ponto S, eu vou colocar a letra maiúscula S, vou colocar 2 pontos do português, vou dar um espaçozinho pouco e vou fazer assim, ó, menos 8, tá vendo? Isso aqui eu estou dizendo, isso aqui é o ponto S que vale menos 8. Aí no 6, no menos 6 aqui, ó, já tem algum ponto marcado? Não tem, não é verdade? Ele está só aí, né? Ele está só aí no lugar dele, né? Ah, não, mas eu acho que eu pulei como é que se diz? Um passo aqui na construção. Sabe qual é? É que eu não fui mostrando os números para vocês, mas está aí, ó. Depois que eu tenho o meu zero bem aqui, eu coloquei bem no meio, ó. Aí vocês vão fazendo o quê? Aquilo que é a unidade, né? Que eu falei, ó. Uma unidade até o mais 1 e uma unidade até o menos 1. Então, esses dois números aqui, tanto o menos 1 quanto o 1, eles estão a uma unidade da origem, correto? Agora vamos pegar do 1 até o 2. Ó. Quantas unidades aqui eu tenho até o 2? Tenho 2 unidades, né? Uma unidade até o número 1, mais uma UND, né? Uma unidade até o número 2. Né? Então, eu tenho 2 unidades. Só o número 2 positivo tem 2 unidades de distância da origem? Não. Né? Eu tenho para o menos 2 também. Eu já tinha uma unidade aqui desse lado, né? Do 0 até o menos 1 tinha uma UND, né? E mais uma unidade para cá, né? E aí vai. O que eu quero dizer? Que quando eu digo assim, ó, vamos lá, vou aproveitar o que está na tela aí, eu digo assim, um número está distante 3 unidades da origem. Que número é esse? Aí você vai, né? Quem quiser, né, quando estiver vendo o vídeo, vai dar uma pausa e vai refletir, né? Quem estiver vendo o vídeo pela primeira vez, né? Dá uma pausa, reflete, procura, encontrou, depois volta e aí eu vou dizer o que acontece. O número que está a 3 unidades da origem não é só um número, eles são 2 números. Eles são menos 3 e mais 3. Os dois estão a 3 unidades da origem. Ó. Quer dizer, eu tenho a primeira unidade aqui do 0 até o menos 1, depois mais uma unidade até menos 2, e agora do menos 2 ao menos 3, vou colocar aqui embaixo, eu tenho mais uma unidade, certo? Então fez aqui, ó, desse lado esquerdo, fez o quê? Ó, uma unidade, mais uma unidade, mais uma unidade, do menos 3 até o 0. Então, está aí a 3 unidades. Não importa se ele é negativo, né? O importante é que eu tenha esse entendimento de distância, de unidade. Porque a unidade, quando eu falo de unidade, ela não tem sinal, né? Ela não tem sinal, ela é apenas uma medida, né? Uma unidade de medida. Então, unidades de medidas, elas não têm sinais. Então, aqui do 0 até o mais 3, eu já tinha feito uma unidade do 0 até o mais 1, depois mais outra unidade até do 1 ao mais 2, e agora eu vou pegar mais uma unidade do mais 2 até o mais 3. Então, uma unidade aqui, ó. Soma essas 3 aí, ó. 1 mais 1, 3 unidades. Reparem. Eu acho que minha imagem está cobrindo aqui, ó. Reparem o que eu fiz, né? Deixa eu dar uma diminuída que é para caber. Tá vendo, ó? Então é isso, ó. Do meu lado esquerdo, né, do número 3 negativo, ele está a 3 unidades do 0, que é aqui o 0 na origem aqui. Ó. Já o número 3 positivo, quer dizer, o mais 3, que está bem aqui, ó, mais 3, né, aqui, ó, né, aqui em cima. Ele também está distante do 0, como eu mostrei aqui. Ó. Quantas unidades? 3. Uma, mais uma, mais uma. 3 unidades. Então, o meu mais 3 também está distante de 3 unidades. Entendido? Então, o número que está a 3 unidades da origem, na verdade, são 2. É o menos 3 e o mais 3. Correto? Bom, então é isso. Com tudo que eu falei nessa explicação, praticamente o que está escrito aqui já foi feito. Porém, vamos pegar mais um exemplo. Se um ponto dessa reta está a uma unidade de distância do centro, olha aqui a palavra centro como o mesmo sentido de origem, né? O centro da nossa reta numérica é a nossa origem. Então podemos marcar neste ponto mais 1 no sentido positivo e também devemos saber que podemos marcar menos 1 no sentido negativo. Não é isso? Como eu falei, se eu estou dizendo que existe um ponto
que está a 1 unidade de distância do centro ou da origem, eu já pego aqui a reta novamente, já vejo que ele está a 1 unidade do centro. Então, ó, 1 unidade para a direita, 1 unidade para a esquerda, não é isso? 1 UND aqui, 1 UND aqui, 1 unidade, não é isso? Então, os dois menos 1 e mais 1, ou apenas 1, estão a 1 unidade da origem, do centro, não é isso? Você veja que há uma espécie de espelhamento do número, né? Todos os números aparecem dos dois lados, na mesma distância em relação à origem, né? E assim vai sucessivamente. Mais 2 aqui, menos 2 aqui, estão a 2 unidades da origem, né? 2 unidades da origem. Mais uma unidade para cá, mais uma unidade para cá. Então, de menos 2 até o zero, 2 unidades. E de 0 até mais 2, passei um pouco, 2 UND, 2 unidades. E assim sucessivamente. Da mesma forma será com, né, o número, um ponto, né, que está a 2 unidades de distância do centro, né? Esse ponto será exatamente como eu acabei de mostrar, o menos 2 e o mais 2. Tá? Estou só assim repetindo a mesma coisa, mas aí para quem não tinha pego, né, não tinha fixa o conhecimento. E também, como eu falei, né, fazendo essa comparação com a régua, né, também podemos dar um valor para essa nossa unidade. Podemos deixar de chamar de unidade e chamar essa distância, chamar essa unidade de centímetro, por exemplo. Né? Aqui tem, por exemplo, se a unidade de medida for 1 centímetro, o ponto dessa reta, cuja distância até o centro é 1 centímetro, então está dizendo, eu tenho um ponto aí em algum lugar, vou ter um ponto e ele vai estar a 1 centímetro de distância do centro, ou seja, ele vai estar a uma distância até o centro de 1 centímetro, né? Então, o mesmo entendimento, é 1 centímetro ou 1 unidade, né? Então, a 1 centímetro de distância está aí a 1 centímetro de distância, estou chamando a minha unidade de centímetro, então vai estar o menos 1 e o mais 1, justamente. Em vez de chamar de unidade, eu vou chamar de 1 cm, que é a abreviação de centímetro. E o menos 1 também está a 1 centímetro de distância da origem, do centro da reta. Né? Agora uma nova informação. Ó, vamos lá. Observe que o ponto X, então vou procurar lá na reta este ponto X, está na parte positiva da reta, a 3 unidades da origem. Então vamos ver se isso aí é verdade. Vamos lá na reta, vamos procurar o ponto X, está aqui. Né? Olha só, aqui o ponto X. E está se dizendo que ele está a 3 unidades da origem. Eu já tenho aqui da origem até 1, né? Já fiz uma unidade. Aqui no caso eu chamei de centímetro, então deixa eu pegar aqui embaixo, eu vou chamar de unidade. Então, uma unidade do 0 até 1. Do 1 até o 2 mais uma unidade e mais uma unidade do 2 até o 3. Então, uma UND, uma UND, uma UND, total 3 UND, 3 unidades. Né? Então é isso, o meu ponto X, o ponto porque aqui não é só um tracinho, como você vê aqui no 4, não é só um tracinho, ele tem uma bolinha, ele tem um ponto, essa bolinha é um ponto. Em cima eu coloquei a letra X, embaixo eu coloquei o valor, né? Então, como é que eu disse que representa isso? Assim, ó, X, 2 pontos, e o valor, que pode ser 3 ou mais 3. O nome disso aqui agora, gente, deste ponto, né? O nome deste ponto, ele tem um nome, ó. O nome dele é abscissas, não, eu vou tirar o S aqui do final, abscissa. Eu vou colocar o S quando for mais de um ponto. Então, este ponto, por estar nessa reta na horizontal, ele recebe o nome de abscissa. É o que está sendo dito aqui. Quer ver? Está aqui, está certo. Ó, a forma como representa, né, que eu coloquei aqui, né, ó, X. Aqui temos X minúsculo, mas no caso, né, o ponto lá está em maiúsculo. Deixa eu colocar aqui em maiúsculo. Né, esse aqui é um X maiúsculo. Tá? E aqui está o número sem o sinal de mais ou com o sinal de mais, tanto faz. Agora vamos pegar outro ponto, né? Diz assim, já o ponto Y está na parte negativa,
a uma unidade de O, da origem, certo? Ou seja, corresponde ao número negativo menos 1, né? Já que o y está no lado negativo, ele corresponde ao menos 1. Aqui eu não estou pegando dizendo que é mais 1 ou menos 1, ou mais 3 ou menos 3, porque já dizem que lado está. Diz, ó, é o do lado direito ou esquerdo, ou seja, do lado positivo ou negativo, né? Então tá lá, vamos procurar o y aqui, cadê? Aqui. Então tá aqui o y realmente, ele está no lado negativo, dá para ver, né? Porque o zero está aqui, né? E à esquerda do zero são valores negativos, né? Então tá aí o y realmente ele está a 1 centímetro, ou eu posso chamar de unidade. Vou pegar do zero até o y, né? Tá aí, tá, é menos 1, então quer dizer que é uma unidade da origem do lado esquerdo, então é negativo. O meu y, né, 2 pontos, igual a menos 1, e isso aí também, por ele estar nessa reta, que é a reta horizontal, ele recebe um nome, esse ponto, é um nome de abscissa. Né? Por que eu estou dando nome a este ponto de abscissa? Tá, eu vou adiantar aqui um conhecimento. É que se essa reta estivesse, por exemplo, na vertical, vamos ver se eu consigo deixar um traço mais reto possível, tá? Por ela estar na vertical, esse nome de abscissa, ele deixa de ser usado, certo? Ele deixa de ser usado. A abscissa é quando a reta é horizontal. Quando a reta é assim, como eu mostrei, na vertical, o nome é ordenada. Ordenada. Interessante. Ordenada. Então aqui eu tenho uma reta que vai ter os pontos, eu vou colocar um zero, eu vou colocar aqui uma unidade para cá, mais uma unidade para cá, no lado negativo, esse sentido aqui para baixo, opa, ficou meio, né? Esse sentido aqui para baixo é o negativo, e do zero aqui para cima é o sentido positivo. Né? Então eu vou colocar mais uma unidade aqui para cima, no lado positivo, e vou colocar mais uma unidade aqui para baixo, vou dizer aqui embaixo é menos 2, né? Vou dizer que este ponto aqui agora poderia, vou chamar de Z, tá? Chamar de Z. Então vou colocar Z, 2 pontos, e vou colocar o 2 negativo. Isso aqui vai ser a minha ordenada. Ordenada, por quê? Porque é uma reta em pé, na vertical, tá? E vou colocar um outro ponto aqui, certo? Eu não coloquei um pontinho, tá? Pontinho. Vou colocar outro pontinho aqui, ó. No valor onde seria o mais 2, o 2 positivo, vou chamar de W. Então, vou dizer também que agora o meu W, 2 pontos, é mais 2, ele também é uma ordenada. Esses dois tracinhos assim embaixo é para repetir a palavra que está em cima. Então, também é uma ordenada, certo? Então aqui, como a reta é horizontal, eu tenho as abscissas, está aí, está mostrado realmente o y, como eu mostrei, né, como eu representei, ele vale y igual a menos 1. Ele é aqui no caso, é uma abscissa, por quê? Porque ele está numa reta que está na horizontal, está deitada. Então, matematicamente, dizemos que x, que é o ponto x, né, ele tem a abscissa mais 3. E o ponto y tem abscissa menos 1, né? Verdade? Tá aí, ó. X tem abscissa mais 3, está aqui, bem no centro, praticamente aí, ó, agora no centro da tela. E y, cadê o y? Tá aqui no centro da tela, tá aqui, ó. Tem abscissa menos 1, ok? É isso. Bom, gente, então com esses conhecimentos nós encerramos Go Ahead. Eu deixo essa frase aí para vocês. Seja a mudança que você quer para o mundo. E aproveito para agradecer pela presença de vocês até aqui, até o final, ficaram comigo. Desejo tudo de bom, que Deus abençoe vocês, um grande abraço e nos vemos na próxima aula.